Dr. Bezerra de Menezes, que se sintam todos acolhidos e abraçados por toda essa equipe espiritual tão acolhedora aqui da nossa casa. Tem alguém chegando pela primeira vez hoje? Não, né? São todos conhecidos de Dr. Bezerra, então. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos o prazer de ouvir o nosso amigo Paulo, que irá nos falar sobre Espiritismo e nós. Então, que possamos estar com os corações abertos, receptivos, para compreender a importância dessa doutrina tão esclarecedora, né? que Kardec trouxe para nós e que nós temos a oportunidade aqui de conhecer para trilharmos essa caminhada com mais tranquilidade. Eu vou fazer o preparo do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição número 21, Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, que possamos agora elevar os nossos pensamentos a esse mestre amado, a toda a espiritualidade da casa e, mais uma vez, agradecer. Agradecer por essa casa que nos abriga, agradecer a espiritualidade que está sempre aqui conosco, nos recebendo, nos amparando, nos orientando. Agradecer por cada palestra que é feita, por cada estudo feito nessa casa, por tudo aquilo que recebemos. Que estejamos bastante abertos e confiantes nessas lições que o Espiritismo nos traz. Que abre os nossos caminhos, que esclarece a nossa mente, que aquece o nosso coração e nos mostra a senda que devemos seguir para que possamos crescer e melhorar, porque se aqui estamos aqui para evoluir dentro daquilo que aprendemos. Rogamos que toda essa espiritualidade, que o mentor do Paulo, seu anjo guardião, seu guia protetor, possa intuí-lo da melhor forma possível, a fim de que ele passe para todos nós tudo aquilo que ele estudou e se preparou para nos falar. Que o Senhor abençoe a todos sempre, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sempre com muita alegria, né? Uma coisa assim meio paradoxal, alegria e tensão a gente falar aqui, conversar sobre o Espiritismo, que é uma responsabilidade muito grande nossa. Mas qualquer um que assistir uma palestra ou então ler um livrinho espírita já tem bastante responsabilidade do que vai falar, do que assimilou e do que vai passar para o outro, né?
Então é essa coisa que vocês sentem também, eu também estou sentindo agora aqui multiplicado. Mas o título que eu coloquei pode ser outro qualquer, tá, gente? Mas é Espiritismo e Nós. É um pouco a nossa avaliação sobre a nossa passagem aqui junto ao Espiritismo, né? Nossas responsabilidades é um pouco disso. Poderia ser materialismo, espiritualismo, materialismo e nós, poderia ser qualquer coisa que a gente já tem ouvido falar aqui, ou lido também na nossa casa, tá? Então vamos devagarzinho, porque eu vou falar de materialismo, vou falar de gozo e penas no futuro, mas não queria que guardasse esse nome de pena nem de gozo, mas do que nos espera no mundo espiritual, as possibilidades. Então isso talvez coroe lá o finalzinho da palestra. Primeiro eu queria falar o seguinte, achei muito interessante a página que a Thelma escolheu, porque a coisa que eu tenho bastante preocupação toda vez que eu estou aqui é falar dessa coisa que assim, poucos falam de Jesus, da questão do compromisso com a coletividade. Né? Essa é uma coisa muito usada, tem chavões, se coloca em vários lugares isso, mas se nós somos egoístas e o egoísmo é a chaga de todos nós, é óbvio que o contrário disso, a posição, né, a nossa ideia é que a gente seja um ser coletivo, no sentido de não estar preocupado só com a gente, né, de estar um ajudando o outro, de estar um dando a mão para o outro. E recentemente, coisa de uns 6 anos para cá, nas nossas reuniões mediúnicas, a espiritualidade da casa fala assim, olha, ninguém vai passar pelo funil. Funil é uma expressão que eles colocam para colocar a questão da porta estreita, né? Então a gente sabe da alusão de porta estreita que Jesus fez, que nem todo mundo vai passar com facilidade, porque não passa mesmo, porque cada vez mais é um filtro, digamos assim, de que a gente está indo para um lugar melhor. Se você está engasgado no filtro, certamente você tem algumas coisas ainda a vencer e não passou por aquele funil ou filtro. Então a visão que eles falam assim, olha, não adianta que vocês não vão passar no funil, todo mundo se jogando no funil querendo passar junto, vai ter que dar a mão um para o outro, formar um fio, né, e você ir um por um passando. Eu achei ótima essa alusão, que é muito compreensível isso. Só passa pelo funil, que é estreito, é um de cada vez, mas um puxando o outro, né? Então essa é a visão de coletividade que eu gostaria que vocês guardassem, porque ele estava falando assim, não somos exclusivistas, nem seletivistas, o preparo estava falando disso, né? Então vamos dar só uma pequena refletida aqui no início. Para que nós estamos aqui? Você pode responder uma pergunta, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Cumprindo um horário? O que nos traz aqui ainda? Nos dá ânimo para trazer aqui, ou nos dá responsabilidade? Qual o nosso interesse em vir aqui hoje, ou estar na casa? Em especial pessoas que não trabalham na casa, mas estão aqui hoje. Aprender. Aprender o quê? Alguém pode falar? É uma forma de buscar Jesus através dos estudos. Sim. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo está encontrando Jesus? Não. Peraí. Não, nem todo mundo vai encontrar Jesus igual, né? Mas a gente vem aqui, por isso que a gente volta todo sábado, né? Para ver se Jesus está aqui, para ver se a gente consegue encontrar com ele. Não, aqui ele está, mas o negócio é se a gente vai encontrar. Porque Jesus não está fora, não é isso? Jesus é despertado dentro de nós através das nossas reuniões, né? E eu até entendo o que ele está falando, de você vir aqui estudar. O Jesus vai ser encontrado ali. Vai ser encontrado nos nossos atos, nos nossos sentimentos, no que a gente faz no dia a dia. E aí o outro também vai encontrar Jesus em nós, né? Um pouco isso, né? Mas todo mundo vem aqui para encontrar Jesus para quê? Para ir para o céu? Se ninguém está querendo ir para o céu, vai para o inferno, então. Não, tá, então só. Inferno não existe, então estou só provocando, tá? Mas vai para o céu? Não, ninguém acha que vai entrar do céu aqui. Primeiro que não tem esse céu, assim como não tem esse inferno, né? Eu acho que a maioria de nós aqui sabe quais são os paradigmas que a gente tem aqui na doutrina espírita com relação a essa coisa de depois, né, da nossa evolução, para onde é que a gente está indo, né? Nós estamos indo para onde a gente quer. É isso? É. A gente pode fazer o esforço que for,
Mas o que a gente quer é sempre respeitado. O nome disso é livre-arbítrio. Nós só vamos para o lugar em que a gente quiser. É por isso, presta atenção, que manda a gente fazer oração quando a gente vai dormir. Porque depois que a gente fica inconsciente, nós vamos porque a gente quer mesmo, né? Não estamos mais com consciência, a gente vai para onde o nosso coração pede mais. E nem todo mundo vai encontrar Jesus de madrugada, entendeu? Vai fazer outras coisas. Mas nós que temos alguma persistência e temos alguma coisa bacana que já cresceu dentro da gente, a gente vai para lugares ou é protegido. Então por isso que se pede muito para nós fazermos a oração antes de dormir. E também a espiritualidade fala assim, mas é na hora que vai dormir, não vai para outro lugar beber água, vai no banheiro, porque aí já muda tudo. Já ali, naquele ínterim, entre você e deitar de novo, tua cabeça já mudou. Então vai ali, senta, não levanta mais, fica quietinho, que a espiritualidade vai fazer alguma coisa com você, né? Mais ou menos assim. Porque a gente é muito inconstante, a gente não tem firmeza de pensamento e a gente não tem firmeza de coisas boas, para querer coisas boas. Esse é o nosso passado e ainda é resquício disso ainda no nosso presente, né? Infelizmente nós somos aqui, a planeta de provas e expiações. E outra coisa, a planeta de regeneração não é o céu. A planeta de regeneração é uma outra situação, mas não é o céu, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu já juntei todas as perguntas aqui. Bom, a gente veio aqui para tomar passe. Também. Mas passe é uma questão, vamos dizer assim, é um encontro espiritual ou é uma coisa mais materializada? Gente, não estou condenando o passe não, pelo amor de Deus, a gente vai cortar o passe da casa, não é isso não. Mas o passe não é uma coisa muito material ainda para a gente vai ver a pessoa dando passe. A gente aqui não deixa, mas essa preocupação era do Jorge no passado, da gente dar um passe igual, para a pessoa não ficar olhando assim, merecer e achar que vai tomar com um, tomar com o outro, porque é mais forte. Então assim, o passe ainda é um resquício, eu estou falando do nosso coração, não estou dizendo que o passe é inadequado, pelo amor de Deus, não é isso. Tanto é que a gente tem tratamento de passe aqui. Mas a gente vê o passe ainda como uma coisa assim super necessária e materializada, de uma maneira como se fosse hóstia, como se fosse ajoelhar. Estou falando a nossa visão, tá, gente? Não estou falando da realidade. Então não é para tomar passe, embora o passe vai melhorar bastante a gente. E de acordo com essa nossa visão do passe, aí sim, né, se eu venho tomar um passe sabendo o que é o passe, o que ele é possível fazer, aquilo certamente eu vou ser beneficiado, né? De vez em quando a gente recebe as pessoas fazem um acolhimento fraterno, há muito tempo que não aconteceu isso já, umas 2 vezes. O cara fala assim, olha, eu não tenho muito o que falar, porque na verdade eu estou assim, está muito ruim para mim, estou sem dinheiro, estou não sei o que, eu estou com as energias assim, eu queria dar um passe para ver se eu melhorava, né? O passe não é para isso, né? Não é tão material assim, né? O passe não é para isso. O passe é para a gente se restabelecer, e em se restabelecendo a gente pode vir alguma solução na nossa cabeça, a gente começa a abrir a mente, a gente fica mais livre das coisas que estão nos perturbando negativamente, é para isso o passe. E em outras situações, né, com uso contínuo, melhorar a saúde. Mas isso é decorrência nossa, do nosso proceder interno e externo. Mas ele ajuda e cura realmente. Bom. Então eu acho assim, que a gente vem aqui para refletir sobre o que se fala aqui. Eu acho que é isso. Em síntese, você vai ouvir coisas que você já ouviu, já sabe, outras são novas, maneiras de falar diferentes. E as maneiras de falar diferente que vão entrando. Uma vez não entrou com aquela pessoa, porque não te bateu ou você não estava bem, e com outra vai entrar alguma coisa e você tem que sair daqui pelo menos com uma coisa, refletindo, pelo menos alguma coisa sobre você. O pior é que a gente reflete sempre em relação ao outro, né? Aquilo que todo palestrante fala aqui, aquilo que minha sogra poderia ter ouvido isso, minha nora poderia estar ouvindo essa palestra. Não é. Se você está aqui, é você. Então assim, eu acho que, eu estou falando isso por quê? Para a gente saber que a gente não está numa igreja como nós entrávamos, nada contra a igreja, mas como nós entrávamos antigamente em outras vidas na igreja, achando que um milagre ia acontecer com a gente. Não acontece milagre, não existe milagre. Existe uma construção de evolução que você faz com o seu procedimento, né? Aqui também, a mesma coisa. Só que aqui a gente sabe fundamento, a gente sabe passo a passo e estamos aprendendo e tentando fazer. Coisa que na igreja, às vezes, ou em outras situações não espiritualistas, talvez fossem mais impostas e tal. Tá? Bom,
A nossa doutrina aqui, ela é a doutrina espiritualista, né? Então eu queria fazer aqui uma colocação, estou tirando aqui do Livro dos Espíritos, entre materialismo e espiritualismo. Então vamos lá. O espiritualismo é o oposto do materialismo. A gente fala muito aqui, às vezes a gente nem reflete o que é isso, né? Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então, assim, às vezes meus alunos ficam muito surpresos comigo, porque eu falo que eles acreditam no espírito, eles chegam a se benzer, o outro não sei o quê, o outro, a maioria é evangélica e tal. Eles nem pensam que esse negócio de ir para o céu ou ir para o inferno é alguma coisa que vai. O corpo é que não vai, né? O espírito é que vai. Mas as pessoas não pensam assim. A maioria, a grande maioria, quem tem uma religião, é espiritualista nesse sentido. Existe alguma coisa diferente do corpo, né? A mais que o corpo. Então aqui eu fiz uma divisão aqui sobre, como o Kardec explica sobre alma, né? Então vamos lá. Bom, não se segue daí, porém, que creias na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, nem todo espiritualista aceita essa comunicação, aceita a vida continuando do lado de lá, sabe que fica alguma coisa, mas uns ficam dormindo, outros vão para o inferno, outros vão para o céu, e é coisa meio nebulosa, assim, a pessoa não sabe. E eu acho que esse é o grande atrativo, e o grande atrativo para alguns, para outros, de repente, não seja tão atrativo, que nós temos aqui na nossa doutrina, esse perfeito escaneamento do que a gente consegue entender, né? Os espíritos não falaram tudo para Kardec, falou que ele conseguia entender e do que ele conseguiria também explicar, né, para a gente, senão não adianta ele entender e não falar, ia ficar igual Jesus, eu vou mandar um consolador, era só depois, mais tarde. Mas é verdade, no caso nosso aqui do Espiritismo, o Chico e outras pessoas foram os continuadores, e estão continuando ainda aqui a explicar. Então cada livro que aparece, e eu não estou dizendo que todo livro seja confiável, mas cada livro que aparece é uma continuação dessa expansão do conhecimento do mundo espiritual. Mas então vamos lá. Materialismo. Materialismo puro. Essas aqui são definições ali do início do Livro dos Espíritos. A alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida orgânica. Ou seja, não tem alma. Não fica nada, não sobra nada. Morreu, morreu. Isso é o materialismo puro. Tem outra variação aqui do que seria... o Kardec está explicando a alma, né? Então aí ele vai tocando, uma é materialista, outra é espiritualista. Caindo agora do espiritualismo. A alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção, voltando cada centelha, depois de mortos os seres, à fonte comum, ao todo. A alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade. Isso é espiritismo? Não. A gente não volta para o total, a gente tem individualidade, tá? Mas existe essa questão aqui de uma visão espiritualista que o espírito volta para o todo, ou volta para Deus, ou volta a fazer parte de onde ele saiu. Finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa é a nossa concepção de alma, tá? E aí ele está explicando a questão lá nesse item lá no início, da introdução, ele está explicando por que ele falou espiritismo, né? Criou essa palavra espiritismo. Em vez das palavras espiritual ou espiritualismo, empregamos para iniciar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita ou espiritismo. Então é isso. O Kardec é um cara científico, ele está colocando palavras novas para coisas novas, porque o espiritismo é uma coisa nova, por mais que se acreditasse em mundo espiritual. Então assim, espiritualista é uma coisa, o espiritismo se enquadra nas doutrinas espiritualistas, mas o espiritismo tem o seu nome próprio. É igual Umbanda espiritismo, né? Umbanda também transita pelo lado espiritual, acredita nisso tudo, mas não é o espiritismo. O espiritismo é um conjunto de conceitos, né, de doutrina, em que nos leva a enxergar o mundo de uma maneira. A Umbanda, eu estou falando Umbanda, o que os homens veem da Umbanda. Não posso nem falar do que é espiritualmente, porque é o mesmo desconhecimento que nós temos aqui. Falou de mundo espiritual, a gente não tem pleno conhecimento. Agora, como isso é vendido para a gente e usado pela gente, se adequa a cada um. Então, a Umbanda é o mesmo lugar do espiritista,
do espiritualista, nós é que dividimos isso em nomes diferentes. E ao dividir em nomes diferentes, criamos dogmas, criamos coisas diferentes para aquele grupo entender daquela maneira. Tá? Mas vamos falar do nosso aqui, porque eu não estou falando mal de nada não, tá, gente? Estou falando só bem do espiritismo, não estou condenando nada, até porque os arquétipos umbandistas, todos trabalham aqui. Aqui tem Exu, tem vovó, tem caboclo, tem tudo aqui. Porque eles são um arquétipo, eles são uma aparência e uma função. Quando não precisa daquela aparência e pode se privar daquela função, eles estão aqui trabalhando como doutor tal, enfermeiro tal, é isso, tá? É só uma mudança para adequar as pessoas. Nós é que somos muito ignorantes. Por não saber, a gente às vezes fala que os outros, as pessoas não entram aqui porque são ignorantes, não sabem. A gente também, com relação à religião dos outros, também a gente é ignorante e fica taxando as coisas de ruim, de mal, de demônio, de um monte de coisa também. A gente também faz isso, né? Então vamos lá. Então isso é espiritualismo, esses dois aqui. O que acredita que volta e o que não acredita que volta, porque existe uma individualidade. Então não volta mais. Graças a Deus não volta. Por isso a lei do progresso está atrelado ali às reencarnações. Então a gente só reencarna porque a gente não voltou, né? Para todo nenhum. A gente manteve individualizado. Então vamos aqui na pergunta 799, porque a gente vai começar a refletir sobre o espiritismo, a vantagem e a função do espiritismo. Tá alto aí para vocês o som? Eu estou tendo a impressão que só eu estou me ouvindo só aqui. Tem que aumentar um pouco? Tá baixo, né? Não sei. Eu não estou ouvindo no salão. Alô? É aqui? Alô, alô? É onde, Paulo? É o do microfone. Palestrante ali. Aquele lá. Palestrante aqui. Vai. Alô, alô? Melhorou? Tá. Então é o seguinte, a pergunta é a 799. Tá bom? Tá bom aí, melhorou, né? É porque agora que eu estou me ouvindo aí. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? É uma pergunta básica nossa. Eu acho que a gente deve refletir bastante sobre isso tudo, porque a gente não está aqui para tomar passe, né? Voltando nisso, para ir para o céu. A gente está aqui porque a gente está vendo uma coisa diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas para a gente foi melhor. Para a gente está entendendo, a gente está vendo sentido no que estamos a ouvir aqui. E aí ele pergunta de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. Todo mundo já sabe a resposta aí? Acreditando no espírito. Não, não é isso. Tomando passe. Não é isso. Né? É uma coisa que a gente fala pouco, mas a gente age e pensa muito desta forma. Destruindo o materialismo. A coisa mais difícil que tem para a gente destruir o materialismo é em nós mesmos. Porque o espiritismo não vai fazer isso sozinho. Ele trouxe as bases para a gente ter uma certeza que existe um contraponto. Que tem uma coisa que é mais básico, é mais essencial, que é a parte espiritual. Mas nós mesmos, a gente continua, estou falando da maioria de nós, tá? Ou boa parte da gente, tá? A gente ainda pensa materialmente, reflete materialmente. Mesmo sabendo que não é a última cocada o materialismo, mas a gente ainda está assim, porque a gente não aprendeu, ou a gente não quer, ou não tem interesse, ou já percebemos que não vai ser bom para a gente, porque a gente vai sofrer. Agindo de uma maneira mais desmaterializada. Então vamos lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, né, o materialismo, faz que os homens compreendam onde se encontram... Ele, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde encontram seus verdadeiros interesses. A gente está refletindo assim? A gente está vendo que os interesses verdadeiros, ou que deveriam ser verdadeiros para a gente, estão fora do materialismo? A gente já pensou sobre isso? Ou a gente fica pensando assim, não, eu sei mais que todo mundo, eu tenho uma visão melhor, porque eu sei que tem um mundo espiritual. Eu acho que isso, de alguma maneira, passa no nosso coração. Não quer dizer que seja uma verdade isso, mas passa. Mas será que os verdadeiros interesses nossos são os espirituais ou são os materiais? Né? Vamos olhar o mundo. O mundo hoje está mais material, ou pelo menos aparentemente está mais material ou mais espiritual? Bom, então vamos pegar uma coisa simples para a gente decidir logo.
tem 300 mil bets acontecendo aí. Isso é materialismo ou isso é espiritualismo? Né? Todo mundo está pensando materialmente. E aí, coincidentemente, a gente tem um boom, um pico enorme. Já há algum tempo esse pico não desceu, né? Está ainda subindo, né? De ansiedade, depressão, suicídio. Bom, ninguém faz essa ligação, a não ser a galera mais envolvida espiritualmente, até médicos também, a medicina também está se envolvendo muito com isso. É óbvio que isso está atrelado a essa questão da falta de perspectiva da pessoa, porque não tem uma visão a longo prazo. O Espiritismo dá visão a longo prazo. Sabe qual é o nosso futuro. Todo mundo aqui sabe que vai ser espírito puro, não sabe? Sim, faça assim. Sabemos. Sabemos, agora está longe? Depende da gente. Pode estar mais longe, pode ser aqui daqui a 100 mil anos, mas pode ser 99 mil anos, já é menos, né? Mas não é só isso, também é um pouco mais, né? A gente vai devagarzinho, né? Só para animar. Mas veja bem, não é interessante que você tenha uma... Eu não sei, para mim é. Que eu vejo assim, caraca, tem luz no fim do túnel. Eu não estou vendo ela crescer, mas eu sei que eu estou cada vez mais perto, porque eu não estou parando. Né? Tem uma luz. E aí, eu acho que isso é importantíssimo, essas visões que o Espiritismo nos colocou dentro da cabeça. E a gente tem que trazer isso para o coração. Então vamos lá aqui. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, é o que eu estava falando, né? O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Olha que bacana isso, né? Não é no futuro que você vai preparar o futuro, não é se preparando para o futuro. Se preparar para o futuro é quando você tem uma prova marcada. Aí você tem que preparar o futuro, tem data marcada. Mas no nosso caso, a gente prepara hoje como? Pensando no futuro? Não deveria ser. Os nossos atos vão fazer o futuro aparecer de uma maneira ou de outra, mas deveria ser a gente fazer o certo hoje, independente das minhas aspirações de estar melhor no futuro, porque isso a lei vai colocar a gente lá. A lei vai colocar melhor do que nós estamos hoje. Mas também a velocidade, a taxa de evolução sua vai ser proporcional ao seu empenho. Então, assim, hoje, é nesse instante que eu devo ser melhor do que o instante anterior. É assim. Não adianta a gente ter uma visão no futuro e começar a fazer as coisas artificialmente. Sabe por quê? Porque não se sustenta. As coisas artificiais não se sustentam. Por isso que o nome é artificial. Daqui a pouco ela vai ser revelada. Me veio logo à cabeça os nossos Miguel Couto Baense, ó. Os nossos Miguel Couto. O nosso Miguel Couto, tu vê, né? Tá automático. O nosso Miguel Couto 2, ou 3, ou 4, que às vezes fala, né? Nós tínhamos muito isso. Hoje não, hoje a casa está bem mais madura e a gente está um pouco mais, eu acho, sensível a isso. Mas antigamente vinham Miguel Coutos com o nome de Miguel Couto, não era Miguel Couto. E logo se revelava. Então vinha um mentor da mesa, depois ele mesmo se revelava, porque ele não aguenta, o cara não aguenta ser o que não é. Ele mesmo vai roer as cordas e alguém vai saber. E aí eu estou falando nessa questão da máscara, das coisas, das posturas que a gente coloca, tentando ser alguma coisa que vai ser só no futuro, mas constrói. Se você se ocupar em construir alguma coisa a mais bacana hoje, certamente amanhã falta menos, né? E é essa construção que vai acontecendo. Então, essa questão da vida futura, quando a gente tiver com o materialismo mais desfeito, aboliremos os prejuízos de seitas, né? De castas e de cores. Botei aqui de etnia, né? Essas coisas que a gente tem aí de racismo, né? Isso não vai significar nada. Para a maioria de nós, para boa parte da gente ainda significa isso, mesmo que a gente não seja racista explícito. Essa pessoa que eu vou relatar agora, o Paulo, foi tempos atrás, não é exatamente hoje. Hoje talvez eu sentisse diferente isso. Vou falar uma coisa minha, para não apontar ninguém. Hoje eu estava, tem uns 20 anos isso, 25, sei lá. Não sei quanto tempo tem o Barra Shopping, mas foi no início do Barra Shopping. Isso é racismo. Eu não desejo mal a ninguém, mas eu e Cristina, as famílias, os filhos eram pequenos, a gente estava andando no Barra Shopping, no corredor, e veio uma família negra, bem vestida, bem postada socialmente, provavelmente. Aquilo me chocou. Isso é racismo.
Pode não ser um racismo para eu perseguir, achar que eu era pior, mas essa diferenciação, o que o meu coração sentiu, eu falei, caraca, isso não é uma coisa comum, porque não era comum, e não é comum ainda, né? Então veja como as coisas estão entranhadas na gente, porque todo mundo aqui passou pelo regime escravocrata, né? Todo mundo teve esse contato, todos saíram bem, outros não saíram bem, e isso está dentro da gente, né? Nós temos amigos negros normais, normal isso, cara, não temos mais essa divisão, mas você vê como é isso, é difícil. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, Cristina, aconteceu um negócio comigo, na hora, eu falei, que coisa, né? Olha, eu senti uma diferença, ou seja, assim, como se fosse assim, não é o lugar dele, eu não estou vendo essa pessoa sempre, estou vendo hoje, uma estranheza, de onde se fala hoje, um estranhamento, né? Mas foi isso. Isso para mim é resquício do racismo, resquício de alguma coisa preconceitual, digamos assim. Se não for um racismo de persecutório, mas de estranhamento, já é ruim. Mas hoje realmente não passo por isso, mas eu senti, foi bom sentir isso, foi bom conversar com a Cristina, porque não foi uma coisa que eu senti vergonha. Eu fiquei chateado comigo, mas vergonha de falar isso com ela não pode ser. Então essas coisas que a gente vai notando, que a gente melhora, ou vê que ainda está ruim nessa caminhada, eu acho bom a gente conversar um com o outro, porque a gente vai aquilatando, né? Isso, né? O outro fala alguma coisa. Isso é o que acontece aqui na nossa casa, em alguns trabalhos, né? No Evangelho Terapia, no Papo Fraterno, a gente vai falando os nossos posicionamentos, como é que a gente está, como é que não está. E isso não é simples você se expor, não é tão fácil você se expor. Mas sem exposição a gente não afere como nós estamos. Sinto muito falar isso, mas esse é o maior problema nosso aqui, em qualquer lugar. A questão da exposição, sem você se sentir mal, achar que tá todo mundo olhando para você, que você está sendo condenado. Quem faz isso somos nós por dentro, né? Então estou aproveitando essa passagem porque é um pouco isso que aconteceu. E pelo menos com o Cristina eu falei, depois de algum tempo eu comecei a falar aqui no centro isso. E não estou me chicoteando por isso não, estou só contando como uma coisa às vezes parece simples, né, que a gente às vezes nem revela, mas é um pouco de resquício dessas coisas ruins que a gente quer tirar da gente. Então vamos lá. Sem materialismo ensina os homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então aparece aqui a questão coletiva, solidariedade. Aquilo que eu falei no final por conta ali do preparo. Na 825 está assim, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar da absoluta liberdade? Não. Porque todos precisais um dos outros. De novo a coletividade, né? Assim os pequenos como os grandes. Aí vamos lembrar daquele negócio do funil, um dando a mão para o outro, que aí passa tranquilamente, mais fácil de passar. Então assim, a gente não colocou isso como uma condição sine qua non para a gente progredir. Mas se essa questão da noção de coletividade, que você é uma coletividade, não que você faz parte de um grupo, não é isso. Você faz parte de um grupo que deve se ajudar. Um ajudar o outro, né? É isso, porque sem ajuda eu não estaria falando isso aqui, ninguém estaria estudando, porque quem trouxe isso tudo foi uma corrente de espíritos que trouxeram isso. O próprio Espiritismo já dá um exemplo disso, né? Ele tem uma coletividade de espíritos que fizeram o Espiritismo aparecer. Tudo bem, tudo concentrou em Kardec, para o Kardec compilar e escrever. Mas até a última canetada, ele consultou o espírito para ver se estava certo. Mas o conteúdo de toda a literatura espírita foi trazido por uma coletividade. Se não, no caso do Kardec, vários espíritos em outros lugares e mandaram as respostas das mesmas perguntas para ele, ou no caso de um escritor mais recente, tal, que atende um espírito, atende outro, mas de certa maneira todo o corpo da doutrina é coletiva. Não tem aquela coisa, o Moisés, entendeu? Jesus é Jesus, sim, mas olha a coletividade. Por que a gente está falando de Jesus hoje? Porque Paulo saiu, né, despejando cristianismo em vários lugares, porque os apóstolos, é uma coletividade que foi se expandindo para as pessoas que estavam ali ouvindo as palestras, né? Então, assim, por isso que essa questão da coletividade é importante. Por isso que a casa espírita, a igreja, o templo, qualquer lugar que a gente vá para falar de espiritualidade, é importante, porque é para você mudar individualmente? Mas essa mudança individual, isso tem que acarretar um sentido de coletividade, ou seja, de você passar alguma coisa com o outro passar outra coisa.
Não precisa medir se eu passei coisas boas ou ruins, mas é no papo, é na conversa e nos trabalhos que nós vamos nos inteirando e vamos vendo como é que nós estamos. O outro vai vendo também como é que a gente está. Então, reforma íntima, estou falando entre aspas, porque isso ficou muito desgastado, reforma íntima, mas essa reforma que a gente precisa fazer, que é esse progresso consciente, ele depende muito dos outros. Hoje em dia, a gente não deixa de falar isso, depende do psicólogo, aqui depende da casa espírita, mas em última análise depende de você só. Então existe uma micro coletividade, digamos, 3 ou 5 pessoas que estão te ajudando a fazer isso, né? Aqui no trabalho, o grupo que trabalha junto, um é corresponsável pelo outro, né? E dentro da casa, os vários grupos são corresponsáveis para a casa crescer. Então quando se fala assim, o objetivo da casa, crescer com a casa, isso a gente já ouviu isso aqui, e temos ouvido muito recentemente, porque as coisas estão ficando mais duras no mundo, né? Então é cada vez mais nebuloso a gente passar pelas nossas provações. Mas, eu ia falar... já ouvimos isso aqui, assim, olha, a casa vai progredir de qualquer maneira, porque existe um projeto para a casa ser... Quando eu falo um projeto, eu imagino assim, um cronograma, né? A casa tem que chegar no ponto tal... A gente não sabe isso, quem sabe é a providência divina. E Miguel Couto, em última análise. Mas nós queremos ir com vocês. Percebe como é diferente? Nós queremos que vocês aproveitem o andamento da casa, o crescimento da casa. Porque a coletividade meio que se esfacela, né? Se você fez um lugar em que o plano espiritual interage com o plano físico, e se o plano físico, de alguma maneira, algumas pessoas não vão aproveitar, para quem está coordenando é muito ruim isso. Para a pessoa também, mas para quem está coordenando é ruim isso. Eles não vão ficar se culpando, porque essa galera não tem essa questão de se culpar de uma certa maneira. Mas nós vamos perder o bonde, né? Hoje mesmo, na reunião mediúnica, também se falou alguma coisa nesse sentido, né? Gente, vocês estão aqui para isso, tratar isso em vocês. E citou nomes. Mas isso aqui é sempre nos trabalhos aqui. Nossa interação com eles é muito grande. Então a gente temos um pouquinho a mais aqui nessa casa. Estou falando que tem um pouquinho a mais porque eu não conheço as outras, mas é ufanismo mesmo, assim. Duvido que seja igual, entendeu? Porque tem um contato mais íntimo e cada um individualmente, de certa maneira, tem tomado conhecimento do que precisa tratar. Bom, geral de todos nós, eu posso dizer que culpa é uma coisa que tem que se tratar. Isso é geral, né? Controle, isso eu sei. E outras coisas particularizadas para cada um. E aí, quando eu falo culpa e controle, cada um pensa nos seus, porque todo mundo aqui tem isso, né? E isso é ruim, porque a vida tem um fluxo normal. A gente não controla a vida, a gente controla as nossas ações, as nossas intenções, né? Então, vamos lá. Passando tempo ali. Então, a questão da liberdade é não porque precisamos um dos outros. Então, você nunca vai estar livre. Sempre vai dependendo de alguém ao seu lado te ajudando, ou te ouvindo, ou você ouvindo alguém, ajudando alguém. Qual o meio de destruir o egoísmo? Isso é a 917. Das imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, assim, esse egoísmo que a gente tenta combater, nós temos muita dificuldade. Eu fico pensando assim, é como uma coisa que visgo, porque a gente ainda está encarnando. E a gente ainda vai encarnar durante um bom tempo. E a matéria faz isso com a gente, por vários motivos. Um que eu não vou saber explicar, que deve ser o essencial, e outros, a questão da vida material em si, que você precisa interagir toda hora com a matéria, depender de alguma coisa material, nesse sentido mais bruto da coisa, né? Então a influência da matéria realmente é ruim para a gente, nós nos livrarmos do egoísmo. O homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. E outra coisa também, a questão das nossas organizações em sociedade, né? O homem ainda, aqui eu cortei e está escrito assim, para cujo entretenimento tudo concorre. Ou seja, que entretenimento? A vida na Terra, encarnada, tudo concorre para você ser materialista. Pouquíssimas coisas concorrem para você se espiritualizar. Agora, com a internet, essa velocidade das informações, a gente tem muito mais chance de ver coisas espiritualizadas, né? Palestra, uma série de outras coisas, programas mesmo, né?
e também a intenção das pessoas em várias áreas, até na escola, por incrível que pareça, mas na escola também tem um pouco de espiritualização, mas é muito lento, é tudo muito lento e tudo muito medroso, né? Mas essa questão da organização de tudo na Terra ser para entretenimento, e eu fiz questão de colocar ali, entretenimento eu entendo o que é, mas queria ver se tinha alguma coisa a mais. E aí encontrei essa palavra aqui, ação, evento, atividade para distrair. E a última coisa que a gente precisa é de distração na nossa vida, né? Então esse entretenimento talvez tenha um peso maior, assim, esse sinônimo de distrair, ou seja, tudo distrai a gente do objetivo principal, né? É incrível, né, essa coisa, e até paradoxal, mas para isso a gente tem que ter discernimento, por isso que a gente evolui, para ter mais discernimento. Essa revolução da informática, informacional de uma certa maneira, celular, essa facilidade de você ter contato com as coisas do mundo, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Para a gente, então, que tem que recorrer a coisas, estudar, confirmar coisas, é muito bom. Mas quem faz esses aparelhos, quem faz as coisas, por trás disso está uma coisa muito ruim, não é para favorecer a evolução nossa, entendeu? Nesse sentido espiritual. É para dinheiro. Então, isso é que é o problema, né? Então, vai te prender. Mas a gente não vai largar uma coisa que é maravilhosa para um canto só porque tem um lado negro. Não, mas a gente tem que se educar e com discernimento vai usando na medida do possível para o lado melhor. Mas funciona mais ou menos, eu vou colocar uma coisa aqui, funciona mais ou menos como os obsessores nossos, que eu nem gosto de falar deles porque eles não são obsessores mais para mim, assim. Eles são pessoas que são oportunistas. A gente dá mole, eles vão lá e perturbam a gente. Mas assim, é igual obsessor, vai te pegar no que você está fraco. Esses aparelhos, né, embora sejam materiais, também vão te pegar no que você é fraco, né? Então, por isso que a gente tem que usar com muita parcimônia tudo isso, né? Esse negócio de IA, então, meu irmão, IA é uma maravilha, quantas coisas bacanas tem feito, mas o que você vê aparecer, somente para a criançada que eu dou aula, e pessoas mais jovens, e até adultos, é um uso assim, tão supérfluo, tão coisa pequena, né? Então acaba não aproveitando o que a IA, a inteligência artificial, né, consegue fazer para a gente, tá? Então, assim, tem que pensar muito bem, porque realmente tudo concorre para que a gente se distraia e esqueça um pouco a parte espiritual. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando, que é o que a gente está falando, né? Cada vez que a gente... Eu penso assim, cada vez que a gente vê Antigamente eu pensava assim, esses programas de violência, de crime à tarde, é melhor não ver. Não sei se é melhor não ver. Não sei se de repente é bom você ver e você se educar a absorver aquilo de uma maneira positiva. Eu acho que dá para fazer. Mas é uma maneira, tá ali, vamos ver. E aí sim a evolução moral tua em cima daquilo é você avaliando se está certo ou não. Se fizeram isso que você viu, ele está certo ou não está. Essa questão de você ter exemplos, né, para qualificar aqui o teu pensamento, o teu sentimento. Eu me lembrei agora da Judinha. Judinha que fez esses desenhos aqui, era médium aqui da casa. Aí ela teve segunda-feira falando com a gente. E ela estava falando exatamente disso. Não exatamente disso, mas... Hã? Não, sim, veio o espírito, né? Judinha fez esse... Veio o espírito. É que Judinha já é habituê aqui, todo mundo já ouviu falar de Judinha, sabe que é o espírito, não é mais encarnado. É a irmã de quem fundou isso aqui, do Jorge. E ela veio conversar em espírito com a gente, toda contente, falando que ela está estudando com jovens. E que os jovens, tem muitos jovens aqui, houve uma invasão de jovens aqui, porque o centro está ficando velho, né? Os velhos vão saindo mesmo, vai voltando para lá para o hospital, para outro lugar qualquer, e os jovens, tanto no mundo espiritual como aqui no físico, vão tomar o centro para continuar. Então, esses jovens estão aprendendo, tem muita gente ligada à medicina também, psicologia, desencarnados, estão lá estudando. E ela falou assim, nós estamos usando muito, a gente não tem, olha que interessante, né? A gente não tem pressa de acabar o livro. A gente vai se reunindo, vai falando, conversando. Bota uma imagem. Esses jovens gostam muito de imagem, né, Paulo? Vai botar imagem. Em cima daquela imagem a gente vai avaliando. Então, um pouco isso até que eu falei aqui. Assim, as imagens que a gente está vendo, não tem que fazer a gente tomar um posicionamento contra ou a favor, tentando acirrar essa questão da polaridade, em qualquer sentido. Não é só de política do Brasil, em qualquer sentido no mundo, né? Porque a gente tem que saber que a gente é humano e somos limitados. Então essas guerras estão acontecendo, as matanças estão acontecendo. Tudo de ruim que está acontecendo, sempre aconteceu. Agora a gente está vendo mais.
talvez esteja um pouco mais acirrado, mas a gente está tendo visibilidade disso. E ao ter visibilidade, a gente fica com raiva, vem aquelas coisas que... Eu acho que deve vir uma indignação quando for necessário, mas você tem que crescer com aquilo ali. Eu acho que você tem que sempre crescer com a coisa ruim que está acontecendo. Não estou dizendo de ficar inerte, sem fazer nada, mas crescer, fazer as coisas para o progresso, e não para a violência também, né? Tem um comportamento violento, igual ao que você está vendo lá, né? Embora você ache que está sempre certo. A sua violência, se é contra a minha violência, está sempre certo. A gente está sempre achando que a nossa violência vale mais do que a outra. Não vale, nenhuma violência vale, né? Então, um pouco disso. Então, a Judinha falou sobre isso. Eles passam vídeos e tem imagens também, e eles vão avaliando, vão estudando as coisas, os temas aqui, nos livros do Pentateuco e outras coisas, vai avaliando. Achei muito interessante isso. Que, na verdade, é um pouco o que está acontecendo com aqueles Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem Amigos da Luz no YouTube, né? Que passam coisas espíritas com videozinhos. Na verdade, o espiritismo já foi pro vídeo, né? E, de certa maneira, faz a gente refletir. Mas achei interessante ela falar isso, que eu achei que foi mais um toque para a gente, sabe? Não foi só uma curiosidade, foi mais para a gente pensar nessas coisas, né? Bom, então, a vida moral foi predominando, sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Ou seja, o Espiritismo tem uma coisa que está muito claro no Livro dos Espíritos, a questão de colocar o futuro bem claro para a gente. Então, o que nos fez ficar mais violento durante a nossa passagem aqui na Terra, e em outros planetas também, faz a questão de você não ter uma certeza sobre o futuro. Então você está vendo primeiro os seus, você mesmo, a questão de acirrou o egoísmo, né? Mas quando você tem uma noção do futuro e está com o teu coração alinhado com aquilo, essa coisa, essa raiva, essa pressa, essa ansiedade, né, destruidora, ela deve ir ficando um pouco menor em você, porque você sabe onde vai chegar. E não vai chegar amanhã, nem depois da manhã. Mas se você tiver outra posição hoje, você vai demorar mais ainda a chegar, aquilo que a gente conversou um pouco antes. Então, assim, os nossos posicionamentos é que vão dizer isso, né? Então, a vida se coloca para a gente tem na doutrina espírita uma clara noção de como deve ser o nosso comportamento. Mas como deve ser sentido, não é para repetir e ficar imitando. Não tem imitação, né? Na evolução nossa, como espírito, ninguém imita ninguém, porque é aquilo que eu falei, não vai durar tanto tempo, a decepção vai ser pior, né? Porque você vai ver que não era aquilo, e as pessoas vão ver mais claramente que você estava sendo uma farsa. Mas isso só interessa a você. Essas farsas vão acontecer com a gente? Claro que vão, né? Ninguém está livre disso. Mas só interessa a gente ver mesmo que assim, cara, eu não era aquilo, eu não estava naquela vibe, não, eu sou isso aqui. E a gente avaliando, né? Não precisa depender de visões de outras pessoas. Então vamos lá. E esse aqui também é interessante, eu botei 2 vezes aqui. Quando bem compreendido, Kardec fala isso aqui, é muito interessante. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, assim, ele falou isso lá no século XIX. Isso aqui é um comentário de Kardec, é o Kardec mesmo. Quando bem compreendido, ou seja, a gente está longe de compreender bem o Espiritismo, né? As entrelinhas do Espiritismo, né? Tanto é que a gente ainda fica lutando, tentando convencer a pessoa que existe reencarnação. Qual é o interesse disso? Ah, tem, não tem. Acho que o menos aproveitável, na minha visão, é a pessoa acreditar ou não se tem reencarnação. Porque a reencarnação é uma coisa tão grandiosa da misericórdia divina, que acreditar ou não é só uma questão da pessoa se tocar e aí vai ver. Porque por trás da reencarnação tem uma coisa muito grande da operação que a espiritualidade faz com a gente, tentando nos recuperar, né? Isso sim, a misericórdia sim é importante, não o fato reencarna ou não reencarna. O que vai acontecer de qualquer maneira, acreditando ou não, né? Mas entender o porquê, né? O egoísmo assenta na importância da personalidade. Vamos guardar isso. Ora, o Espiritismo bem compreendido, de novo, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo ponto, diante da imensidade. Destruindo-a ou reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo, claro, né? Se o personalismo, se a personalidade passa a ter pouca importância para você, você vai dar mais
Aquela questão da coletividade. Você vai olhar as coisas como um todo, né? E que você faz parte daquilo, graças a Deus, que está acontecendo ali, né? O choque que o homem experimenta do egoísmo, isso aqui é interessante, né? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, né? Mais para baixo ele fala: notando que os outros pensam em si próprios e não nele, no caso do egoísta, né? O cara está deixando de ser egoísta, e não nele, ele levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. E aí eu queria falar assim, essa questão que outros pensam em si próprios. Não vamos fazer confusão com o autoconhecimento, que pode parecer que é um desvio que se fala quando se fala em autoconhecimento, que é o preocupar-se por si só. Não, preocupar-se com a gente mesmo é uma obrigação nossa, porque só a gente entende o que está acontecendo com a gente, só a gente está sentindo a gente, né? Eu não consigo sentir o outro, né? Então é isso, é diferente, você está só ocupado consigo mesmo e se lixando para os outros, ou está preocupado contigo com o autoconhecimento, porque você sabe a utilidade do autoconhecimento. E estar preocupado com o seu autoconhecimento não implica em prejudicar ninguém, né? Não está é que preocupa, né? Mas estar preocupado com o autoconhecimento não tem nada a ver com preocupado com as questões suas só. O seu interesse, que é o interesse próprio, que é falado em outros cantos aqui do Livro dos Espíritos. Bom, e ele servindo de base às instituições sociais, o Espiritismo, as relações legais de povo, a de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um, isso predominando, né, com o passar do tempo, cada um pensará menos na sua pessoa, assim que veja que outros nela pensam. Isso a gente vê aqui em cada reunião mediúnica, né? Os espíritos vêm achando que não tem mais solução, o sofrimento dele não vai acabar, e quando eles se veem acolhidos aqui pela casa, eles mudam, né? Depois voltam aqui, e muitos voltam e falam como é que estão. Então você vê uma diferença muito grande do espírito, que sem apoio nenhum e sem acreditar em nada, voltado somente com a sua avaliação do que ele está vendo acontecer com ele, como está derrotado. Quando ele tem a ajuda de uma pessoa, a ajuda da casa, ele já recupera aquela chance. Cara, é isso que essa casa faz com a gente, essa e todas as outras, né? Ou deveriam fazer. A gente nem imagina se nós teríamos coragem de chamar a gente mesmo para ir para uma casa espírita, lá quando estiver desencarnado. Imagina que nós somos alguém que vai fazer a reencarnação da galera. Ó, isso aqui vai ser espírito. Se a gente teria coragem de botar a gente. Será que a gente acreditaria na gente? Não, o espírito não vai dar jeito nesse cara. Tem grande chance. Porque é muito difícil, cara. Todos nós já fizemos muitas coisas, como todos os outros. Não somos nada de pior do que os outros. Mas a humanidade sempre fez coisas muito ruins e detestáveis pela gente hoje. Então a misericórdia da reencarnação funciona assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse público aqui nós aqui que estamos mais intimamente trabalhando ou frequentando, nós temos um objetivo muito próximo de ser curado, ou de ser amenizado, ou de que a gente acorde, né? Talvez seja melhor isso, acordar. Eu acho que esse primeiro contato que a gente tem aqui, a gente precisa acordar. Depois de acordar, a gente vai andar por conta própria, né? Mas essa casa faz isso, e o objetivo dela é isso, né? Na minha parca visão e nos contatos que a gente tem com a espiritualidade há algum tempo aí do que eles vêm falando, né? Esse é o objetivo. Então, voltando àquela história que eu falei assim, nós vamos seguir, a casa vai seguir, mas nós queremos que vocês sigam. Claro, nós somos os objetivos da casa, nós somos o principal da casa. A parte encarnada é pessoal que ainda está por recuperar. Quem já está desencarnado e trabalhando, de certa maneira, já desencarnou e percebe o entorno e trabalha consciente do que está acontecendo. Quem são os inconscientes? Somos nós que estamos aqui. E mesmo trabalhando com a espiritualidade, às vezes não enxerga e não alcança isso. Mas isso vai melhorando. Aos pouquinhos, cada um no seu tempo, vai vendo o que é melhor para si. É isso que eu estou falando. É o nosso interesse em nós mesmos, e vendo que a coletividade tem um interesse muito próximo um do outro, que faz a coletividade ter mais força. Por isso que Miguel Couto e toda essa espiritualidade fala da questão da união. Veja bem, nós nunca fomos unidos. Muitos de nós aqui já fomos amiguinhos durante várias reencarnações. Muitos não. Muitos fomos adversários. E como é que a gente pode melhorar, né,
sem saber, botando num trabalho comum. É assim que funciona qualquer igreja. Isso quem falou foi Miguel Couto. Qualquer igreja, qualquer templo, e essa casa não é diferente, né? Eu vou usar uma fala de uma colega que esteve falando para a gente aqui, eu não sei o nome dela não, porque eu fui arriscar o nome e não confirmou, mas parece que é, que está nos livros aí. Ela falou assim, muitos têm laços, outros têm nós. E aqui nós estamos aqui para desfazer os nós, para todo mundo ficar na boa, né? Então, assim, não é bacana essa visão de que nem todos aqui, por estarem professando a mesma doutrina, são amiguinhos desde muito tempo? E a gente não nota isso, né? Falando a grosso modo, né? Cada um na sua particularidade pode até ter isso, um sentimento com o outro, mas isso não vai nos afastar da pessoa, porque tem um motivo maior. A questão toda é ter um motivo maior sempre do que a tua picuinha lá do passado ou dos passados com A, B, C ou D. Né? Isso não pode estar maior do que a misericórdia divina, não pode. Isso acontece, mas a gente tem que ir aquilatando isso, né? Vamos lá. Então aqui. Então eu queria só chegar no final, porque senão eu não chego. Vou dar um pulinho aqui. Então assim, eu vou falar sobre a filosofia espírita rapidamente para terminar aqui. Então a filosofia ela tem alguns efeitos, isso também está no Livro dos Espíritos lá no início. A filosofia espírita, ela tem essa intenção na sua filosofia de fazer com a gente. Primeiro, o mais geral, consiste em desenvolvimento do sentimento religioso. Não vamos entender sentimento religioso com as práticas religiosas, não é isso. Você tem um contato mais com Deus, tem um contato mais com o transcendente. Até naquele que, sem ser materialista, destacando os materialistas não tem jeito. Não tem jeito assim, agora, né? Até naqueles que, sem ser materialista, olham com absoluta indiferença para as questões espirituais. Então, as pessoas que olham com indiferença, mas não são materialistas, esses também vão ser alcançados com essa visão religiosa, digamos assim, ou transcendente, né? O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades que a gente passar, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência com essas coisas que estão acontecendo. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí mais coragem, então o que ele causa? Mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Isso acho que no Espiritismo prova mais, assim, a gente tem muitas provas sobre isso aqui, né? A pessoa que ia tentar o suicídio, nas mesas mediúnicas acontece, pessoa que já tentou e hoje está completamente diferente, assim, banir isso da cabeça como sendo uma coisa, não pelo castigo, mas porque vê uma coisa mais significativa em estar vivo, né? Nunca a repreensão no sentido de você ser pressionado. Você vai tomar uma consciência e vai enxergar uma coisa melhor, e aí você muda. No fundo é assim. É Jesus, né? Espiritismo é Jesus falando. E as causas imediatas dessa melhora. A certeza de um futuro, isso é o principal para mim. A faculdade de tornar feliz, as possibilidades de estabelecermos relações, ou seja, a certeza do futuro, a faculdade de que você vai se tornar feliz, né, em qualquer momento, como você menos espera, mas principalmente no futuro vai ser o espírito feliz. A possibilidade de estabelecermos relações com os entes, isso após a morte, né, isso também é ótimo. Oferecem ao espírito a suprema consolação. Então, assim, falar que o espiritismo não é consolador, pô, tá repleto de situações e possibilidades que nos consolam, né? Essa é a minha visão. Terceiro efeito, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Essa é a mais difícil, porque a gente acha que não tem nada demais, falar do outro, aí fala. Ficar reparando sempre a pior parte do outro, isso é um saco, né? Mas isso acontece ainda com a gente. Estou falando por mim, tá? Mas acho que vocês não são muito diferentes não, né? Porque aqui todo mundo prova as expiações, deve ser um pouco parecido. Mesmo que você acha que está falando, mas não vai ter nenhum problema. Tem problema, porque se você está se ocupando com aquilo, é você que está se preocupando com a coisa errada. Se você está se preocupando com uma coisa negativa, você está deixando de se preocupar com uma coisa positiva. Está ocupando espaço do tempo ali e de si mesmo, né? Bom,
Então, vamos ver aqui. Então é o seguinte. Está aqui. Só para terminar aqui. Existe felicidade aqui, depois dessa conversa toda, existe felicidade aqui, né? A gente sabe que a felicidade não é essa felicidade suprema, não é daqui. Então os espíritos na 922 respondem assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Então não existe felicidade absoluta. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Na pergunta já tem essas informações boas. E aí a resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Veja bem como diminuiu bastante esse impacto do que é material, é a posse do necessário. Só que a gente, para achar o que é necessário mesmo, é um problema. A gente nunca acha que é necessário. Sempre querendo mais, mais e mais e mais e mais. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas é isso mesmo, gente. Consciência tranquila e acreditar que o futuro é aquilo que você já está sabendo que vai acontecer, isso te dá tranquilidade. Uma coisa alimenta a outra, na minha visão, né? E é muito legal isso. E para terminar mesmo, vou pegar aqui o final, dar um salto aqui. Tem uma pergunta aqui na 970, assim: em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Nós estamos falando da gente, tá? Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero. Qual o motivo que os impede de ser ditosos? O remorso, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos, eu nunca sei se é gozos ou gozos, é gozos, né? Gozos. Desculpa, obrigado. Eu vou esquecer de novo na próxima, mas agora, gozos, e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então a gente pode lembrar do filho pródigo que estava lá arrasado, porque ele estava naquela vibe. Não tem solução, estava arrasado, chegou no fundo do poço. Quando alguém orando, vamos supor, né? E ele tomou consciência que tinha um pai que poderia ajudá-lo, melhorou tudo. Então, isso realmente deve ser uma das piores dores, né, que nós podemos sentir. E aí isso vem no final aqui, 973, quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? As comunicações espíritas tiveram... Não, desculpa, está aqui. Não há descrição possível nas torturas, mas o mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. E o que a doutrina espírita traz para clarear isso tudo para a gente, para não ficar assim muito suspenso essas audições que fizemos aqui, as leituras que estamos fazendo? As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. E as mesas mediúnicas, os livros, estão aí fazendo isso. Motivar a encontrarmos o sentido das nossas vidas. Se tem uma coisa que está acontecendo no mundo todo, a gente está vendo aí, é a falta de sentido para a vida, né? Eu estava entre fazer a palestra Falta de Sentido para a Vida e um pouquinho falar sobre a espiritismo. Mas no fundo, quem não tem essa doutrina, quem não tem alguma coisa em que possa acreditar, em que possa seguir com mais força, está se perdendo muito no mundo, né? O mundo não tá para, digamos assim, como é que isso é aquela piada? Não é para... Amadores. Não é mais para amadores, bicho, não é. Aliás, nós estamos passando por outra parada. Então, assim, não pode ser amador. Ali, as pessoas que estão aqui, as pessoas têm condição de escolher. Ninguém está aqui perdidão. Junto, não está. Então, as visões que a gente teve na mesa hoje, as coisas que a gente tem, o que a gente vê, receber, tudo isso está muito claro para a gente, que é o tal do final dos tempos, está na nossa cara. É isso aí, final dos tempos. Não vai acabar o mundo, mas... as dúvidas vão acabar, porque alguém vai estar num outro lugar que vai dizer, era isso mesmo. Ou então alguém vai dizer, que bom que eu estou aqui, né? E eu não estou falando de ser banido daqui, não. Estou falando de realmente por dentro, você se sentir bem ou não, né? Então é isso, a doutrina espírita faz isso tudo pela gente. Eu acho que a gente deve estar sempre ligado nisso, nas possibilidades, não por curiosidade, mas por uso próprio mesmo, tá? Falou, gente, é isso aí. Certo. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo Paulo por esses momentos de reflexão, de estudo, que a gente possa realmente
valorizar todas essas oportunidades que nós estamos tendo agora nesse momento reencarnatório e realmente valorizar essa doutrina que nós abraçamos, porque ela nos esclarece, ela nos mostra o caminho e se bem entendida por cada um de nós, né, a gente pode transformar a nossa vida, transformar a nossa caminhada em algo mais seguro, mais tranquilo daqui para frente, né? Então, a nossa gratidão por esses momentos de reflexão. Agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o passe. Pedimos que todos continuem nos seus lugares e os passistas que se posicionem. Pensando em Jesus, ai meu Deus, meu Deus. Graças a Deus. Vamos unir os nossos corações com esse mestre de amor e bondade que está sempre junto a nós, nos orientando, nos mostrando caminhos, através de todo esse evangelho que ele nos deixou como um roteiro de luz, um roteiro de amor.
Obrigada, Mestre, por todos esses momentos. Obrigada por acreditar em nós e nos orientar com tanto amor através dos seus trabalhadores, através desses espíritos amoráveis que trabalham na sua seara e que nos recolhem das nossas dores, nos recolhem dos nossos desacertos e nos conduzem para um caminho de melhoras, de transformação, de equilíbrio e de harmonia. Obrigada, Mestre, pelo Senhor ser a luz da nossa caminhada. Obrigada, Dr. Bezerra, Dr. Miguel e toda a espiritualidade dessa casa que tanto nos orienta, que tanto nos esclarece, que a gente possa abrir os nossos corações, entender todos esses apelos que chegam até nós e transformarmos os nossos atos, transformarmos a nossa caminhada, a fim de que possamos realmente fazer essa diferença no mundo que nós tanto queremos, que sejamos nós a paz que buscamos, que sejamos nós essa harmonia tão desejada, que sejamos nós aquilo que queremos. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, que abençoe a todos os trabalhadores da nossa casa, aos familiares de todos nós, abençoe essa espiritualidade incansável que tanto trabalha e que possamos voltar aos nossos lares nessa certeza de que o Mestre caminha sempre ao nosso lado, basta que a gente queira caminhar ao lado dele. Graças a Deus. Bom, gente, só um minutinho a mais para os nossos avisos. Primeiro o livro, senão... O meu som está baixo? Peraí. Assim melhora? Melhorou? Não tem ninguém aqui que tenha chegado pela primeira vez, não, né? Não. Então vamos lá, Paulo. 33. Tá na perna direita, né? Da cadeira. 41. 28. Ninguém até agora, gente? 11. 12. A gente vai falar de 1 a 100 daqui a pouco. 37. 22. 53. É você mesmo, vai. Então, viu? Vai, Paulo. 60. 62. Volta. 62. 73. 62. Olha lá, já foi 62. Só falta 1 agora. 15. 15. Não? 7. Também não? 47. Foi, pronto. Então tá bom. Então vocês depois passem na livraria para pegar o livro que vocês ganharam e aproveita, vê a feirinha de livros usados. São livros usados, em bom estado. Vou falar, tá aqui. A R$5. E lá na livraria vocês também vão poder ver, só um minutinho a mais, gente, o artesanato que tem na nossa casa, tá? Lá está exposto o artesanato, está à venda e tudo isso colabora com a nossa casa. E agora vem um aviso talvez mais importante que vocês precisam ouvir. Semana que vem nós teremos uma palestra estendida, que não será às 5 horas, devido ao jogo que vai ter às 7h30, essa palestra será às 3h30 da tarde. É uma palestra estendida com o Dr. Sérgio Tizen. Ele é médico, é físico, é palestrante espírita, ele é palestrante sem ser espírita também, ele faz palestra no mundo inteiro com esse lado científico, o lado da física e o lado da medicina, e ele nos concedeu esse horário de sábado às 3h30, uma palestra imperdível, que vai nos falar sobre os transtornos psíquicos, transtornos psíquicos e autismos.
que é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? A gente está vendo aí os transtornos acontecendo, seja depressão, seja ansiedade, seja síndrome do pânico e tantos outros que estão até nós. Ele vai nos falar desses transtornos como médico, como físico e como espírita. Então estão todos convidados a vir, que vai ser imperdível. Muito obrigada.